Glória a Deus. Assim como você está, abra sua Bíblia em Apocalipse 10 e eu quero fazer a leitura desse texto e depois meditar a respeito do que este capítulo nos ensina a respeito da história da humanidade e as suas repercussões futuras. A palavra de Deus diz no capítulo 10 do Apocalipse: então vi outro poderoso anjo que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo os 7 trovões falaram. Eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: cele o que disseram os 7 trovões e não o escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, o mar e tudo que nela há, dizendo: não haverá mais demora, mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, de forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez, a voz que eu tinha ouvido falar dos céus: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim, me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Em a sua versão talvez está: pegue-o e devora-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. E ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Pode sentar, querido. O Apocalipse, ao contrário do que pensam, não é um livro de angústia e sofrimento, é um livro de revelação, onde Jesus se revela e revela o seu intento e o seu desejo para a humanidade. É o livro que Deus se mostra. Revelar é descortinar. Revelar é abrir a cortina. Tem uma coisa escondida e ela é aberta. O Apocalipse se revela. O grande problema é que nós nos atemos no Apocalipse naquilo que não se interessa se revelar. Nós gastamos tempo em detalhes do Apocalipse que são apenas símbolos, números que querem representar uma verdade maior. E nós nos perdemos naquilo que não leva a nada. E esse texto mostra claramente isso. Existem várias circunstâncias nesse texto que nós poderíamos nos perder, olhando coisas que são brilhos, mas que não têm uma essência clara. Uma das coisas que acontece com João é que ele sai do capítulo 9, no final do capítulo 9, 8 e 9, com um aviso de Deus para a humanidade. Os selos mostram a maldade do homem, os selos mostram a resposta de Deus à oração dos santos, os selos mostram o juízo de Deus. As trombetas que são tocadas no capítulo 8 e 9 mostram os avisos de Deus, novamente dizendo à humanidade que ainda há uma oportunidade de mudança, de uma conversão dos seus caminhos, uma conversão do seu coração, a reconhecer que a sua vida não faz sentido se não houver Cristo nela.
se não existir Cristo nela, se Cristo não estiver sendo o Senhor e Salvador. Essa é a mensagem que divide a história. Não é por causa do partido político que está em vigência, não é por causa de uma boa política social, não é por causa do seu emprego que a vida faz sentido, não é porque você foi promovido ou porque você casou recentemente. A vida só tem sentido quando Cristo é o Senhor da sua história. Apocalipse vai dizer isso, que nada faz sentido quando Deus está chegando perto da humanidade dizendo: vocês têm vivido para quem? Para vocês mesmos ou para mim? A sua agenda, o seu foco, o seu objetivo é para viver resolvendo as questões da sua vida, ou na sua agenda eu sou prioridade? Os sinais das trombetas mostram isso, que por causa dos selos, onde os homens vão fazendo e vivendo do jeito que querem, com seus impérios e assim trazendo guerras, os cavaleiros, trazendo morte, trazendo fome, trazendo destruição, Deus começa a dizer, então agora a própria natureza está gemendo toda essa maldade. Por isso que os sinais das trombetas acontecem na terra, na vegetação, nos desmatamentos, tudo que nós estamos vendo, no mar, nas águas, nos rios, e os astros celestes mostrando uma total desarmonia. Depois, a gente vê esses sinais agindo exatamente num tormento da humanidade, com a quinta trombeta sendo tocada, quando verdadeiros exércitos demoníacos vão agir no meio dessas situações, intensificando a dor e o sofrimento da humanidade que não se rende a Jesus Cristo. Os selados estão rendidos, os não selados estão sofrendo. Essa ideia de que o tormento em que vivemos, nós não podemos negar que nos últimos anos, nos nossos últimas décadas, a humanidade tem gemido com tormentos de alma. Quinta trombeta. Trombeta toca é aviso. Deus ainda está dizendo, os meus juízos são parciais. Por isso que você vai ver lá que é 1/3 da humanidade, acontece isso, 1/3 das florestas, 1/3 das águas, 1/3 de todas as coisas, para dizer, não é total ainda o juízo, eu ainda estou segurando a minha mão de juízo, eu ainda estou dando mais uma oportunidade. Até que chega a sexta trombeta. A sexta trombeta é que não só um tormento, mas também o poder de morte. Pessoas perdendo suas vidas exatamente por causa dessa terrível ação do mal. E aí a gente vem com o discurso, onde está Deus no meio dessa situação? Deus está autorizando para que haja juízo sobre a terra. E aí, no final desse capítulo 9, a expressão mais dolorosa de tudo isso é que mesmo com dor e sofrimento, versículo 20 do capítulo 9, o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das suas obras, as obras das suas mãos. Mostra um coração das pessoas obstinado, endurecido. E a gente vê um discurso aí fora de um Deus tão bom, um Deus tão cuidadoso, tão amoroso, que é pura verdade, Ele é. Mas quando nós vamos intensificando o final da história, nós vemos que Deus vai endurecendo o seu coração com quem endurece o seu coração para com Ele. Não é difícil a gente entender isso. O que aconteceu com as pragas do Egito? Deus deu todas as chances àquele homem chamado Faraó. Mas sabe qual era o problema do Faraó? Ele achava que era Deus. Sabe qual que é o problema do homem? Ele se recusa a se render a Jesus Cristo, porque no fundo ele se acha capaz de gerenciar a sua vida.
Para mim, a definição de igreja é uma reunião dos incompetentes. Não sabem gerenciar a sua vida. E por isso ele entrega a quem sabe. Eu não tenho dificuldade nenhuma de me colocar diante das pessoas, eu não sei gerenciar a minha vida. A minha vida? A minha esposa saiu 2 vezes, mas nós estamos bem, nosso relacionamento está tudo bem, tá? É que ela está com gripe, tadinha. Ela vai me matar depois de eu ter anunciado, mas é que sabe como é que é, né, meu amor? 2 vezes já, a terceira você vai sair de vez. Aí, tadinha. Orem por mim, porque hoje ela vai brigar comigo. Mas, eu estava falando sobre o que mesmo, meus irmãos? Vamos ver, foco. Como é que é? Nós somos incompetentes, está vendo? Nem para pregar às vezes eu sei, eu estou até me perdendo. Nós somos incompetentes, meus irmãos, em gerenciar as coisas e nós tentamos. Às vezes você tem competência em alguma área, às vezes você é ótimo na área financeira, mas você é péssimo na área relacional. Você é incompetente para gerenciar toda a sua vida. Deus vai te dar algumas competências, beleza, mas as outras áreas você precisa de Jesus. E quando você não reconhece, você não está se dobrando a Jesus Cristo. E é isso que Deus está falando. Até quando você vai andar com a sua vida desse jeito? E aí, o que Deus está dizendo com todos esses sinais do Apocalipse é: quando é que você vai se render a mim? E mesmo com todos esses sinais, a humanidade não se arrependeu e endureceu seu coração. E o capítulo 10 vem exatamente para mostrar essa dualidade. O que Deus pode ser? Ele pode ser 2 coisas antagônicas ao mesmo tempo. Deus pode ser justiça, mas Deus continua sendo amor. Ele é justo e ele é amoroso ao mesmo tempo. Hoje de manhã nós estávamos saindo, cadê o Joanã? Estava eu saindo, Joanã, gosto do papo, conversando lá com coisa, e eu saindo com o carro, falei, Joanã, Deus abençoe, ele ia comigo, tchau. Aí o Joanã falou assim, meu irmão, cadê a misericórdia? Eu falei, a misericórdia eu estou tentando aprender, a justiça está aqui, a misericórdia eu estou tentando aprender. Nós olhamos para a nossa realidade e vemos assim, muita gente justa, mas não misericordiosa. Deus consegue ser as 2 coisas e o capítulo 10 mostra exatamente isso. Depois de ver os homens endurecidos, o capítulo 10 poderia ser o capítulo que poderia dizer assim, e Deus mandou fechar a conta da humanidade. Dei uma chance com os selos, estou dando uma chance com as trombetas, o que vocês querem mais? E o capítulo 10 vai dizer exatamente sobre uma mensagem. Uma mensagem que tem exatamente 2 coisas antagônicas. Amor nela, mas verdade e justiça nessa mesma mensagem. E às vezes a gente se perde no meio desse capítulo, por quê? Porque às vezes a gente fica olhando para o anjo. E o anjo deixa a gente realmente com um olhar assim de, né? Olha só esse anjo. Ele bota o pé esquerdo na terra, bota o pé direito no mar. Quer dizer que ele tem todo o poder sobre toda aquela região. Mar e terra, ele tem domínio e controle. Ele tem voz como voz de trovão. Ele tem... quando ele brada com a voz de leão, os trovões falam, aí você fica pensando, meu Deus, trovão falando, e trovão sempre na Bíblia é expressão de juízo de Deus, ou seja, esse anjo tem autorização para o juízo de Deus, mas quando esses trovões falam, tem uma coisa que não é escrita, não pode se escrever, não pode ser revelada, e aí a gente fica gastando tempo para saber o que é que o trovão disse que a gente não pode saber. E não para pensar que, na verdade, ele está dizendo o seguinte, algumas coisas de Deus e outras coisas são reveladas aos homens. Mas o mais importante aqui é que este anjo levantou a sua mão direita e jurou pelo aquele que é eterno. Se esse anjo é Jesus Cristo, como alguns dizem, se esse anjo é um do setor 18, da cúpula do trovão do céu, esse não é a questão. A questão é que esse anjo estava ali para
desvendar algumas coisas, para trazer uma mensagem que o homem precisava entender, e ele jura diante daquele que é sobre todas as coisas, Criador da terra, do mar e de todas as coisas, ele jura que não haverá mais demora. Isso quer dizer, o tempo da graça e da misericórdia está, sim, acabando. Deus não vai demorar mais, é apenas aquilo que Ele decretar. E no momento que Ele falar, acabou, vai acabar, nem um minuto a mais. Ele está dizendo isso porque a próxima manifestação do juízo de Deus não será mais com os selos e não será também com as trombetas, que são avisos recheados de graça e misericórdia. Morre parte, sofre parte, mas não sofre a totalidade. A próxima etapa, o próximo giro do juízo de Deus são as taças. E as taças, na sétima trombeta, vem o juízo final de Deus. A humanidade está acostumada a continuar negociando com Deus. Sua mão levantada, mão direita levantada, quer dizer que Ele está fazendo uma promessa. E o que Ele falar, isso vai acontecer. E aí, aparece um livrinho. No meio de toda essa cena fantástica, aparece um livrinho. O anjo grandão, o livrinho pequenininho. E a gente acha que o livrinho é coadjuvante na cena. Mas é o livrinho que faz sentido no capítulo 10. É por este livrinho que uma voz fala com João. É por esse livrinho que o anjo se desloca para a terra. É por esse livrinho que trovões falam. É por esse livrinho que tem um anúncio que o tempo está chegando ao fim. E é para esse livrinho que nós temos que olhar no capítulo 10. A voz pede para o João pegar o livro da mão do anjo. O anjo vai orientá-lo a uma coisa inusitada: comer o livro. E esse livro tem uma característica doce quando ele come e amargo no seu estômago. O capítulo 10 fala então de um anjo que traz uma mensagem, fala de uma mensagem que é um mistério, e o anúncio dessa mensagem revelada é o propósito de todos nós. Versículo final do capítulo 10 vai dizer assim: então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações e línguas e reis. A palavra profetizar, o verbo profetizar, no Apocalipse e no Velho Testamento, os livros de Paulo têm uma conotação um pouco diferente, mas no Apocalipse e no Velho Testamento tem uma função de decretar uma mensagem, trazer uma mensagem de juízo. A palavra profética no Velho Testamento tinha a ver com uma orientação ao rei, ao líder da nação, para que ele continuasse servindo ao Senhor. E se ele não estava servindo ao Senhor, a palavra profética era de juízo. O rei não recebia visita do profeta se as coisas estavam bem. O rei só recebia a visita do profeta quando as coisas estavam fora do lugar que deveriam estar. Por isso há uma mensagem aqui. E essa mensagem tem uma urgência. Uma urgência porque o tempo está findando. O anjo já declarou que o tempo está findando, que não vai haver mais demora, que as coisas vão acontecer no tempo marcado por Deus, não vai ter protelação, não vai ter mudança de plano, está decretado o tempo. E se está decretado o tempo, agora precisa se profetizar para que o mínimo de pessoas possível na humanidade ainda esteja com o coração endurecido a essa mensagem. E essa mensagem tem essa doçura e essa amargura.
Comer o livro. Comer o livro é uma das expressões mais chocantes desse texto. Comer o livro aqui é uma expressão que mostra interiorizar a mensagem que este livro está trazendo. Assimilar a mensagem desse livro. Mas qual é a mensagem? A mensagem é a única mensagem que se tem a pregar. O mistério de Deus, que antes era escondido, agora é revelado na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mistério de Deus revelado aos homens. Jesus Cristo é a razão de existir o Antigo Testamento e existir o Novo Testamento. Jesus Cristo é a razão de Deus tirar um homem da sua terra e da sua parentela e fazer com que ele constituísse uma família e uma nação como Abraão fez. A razão de ter um homem chamado Jacó, que se torna Israel, tem 12 filhos que viram o nome das 12 tribos de Israel, é porque nessas tribos, geograficamente, nasceria o Salvador. Israel foi colocado por Deus para trazer o Salvador ao mundo. Mas a igreja de Cristo foi colocada para levar Cristo. E sabe qual é a mensagem? Cristo morto, ressuscitado e glorificado junto ao Pai. Ele morto para que nós morrêssemos com ele na sua morte. Ele ressuscitado para que ressuscitássemos com ele na sua vida. E ele glorificado porque viveremos com ele a eternidade. A mensagem do Evangelho, ela é simples. É Jesus Cristo. Quem não morre com Cristo não pode ressuscitar com ele e não pode ter corpo glorificado com ele, porque ainda está morto para ele. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo nos vivificou juntamente com ele. O mistério de Deus, Efésios 3:5 vai dizer, este mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo. Não há salvação em outro nome. O mistério de Deus é que ele revelou o seu Filho numa nação, para que ele crescesse nessa nação, morresse nessa nação, mas ressuscitasse para que toda a terra o conhecesse e se rendesse a ele. É por isso que Apocalipse é o livro da revelação de Jesus Cristo. É mais uma oportunidade. Então, se o profeta, se o homem de Deus, se o apóstolo João foi desafiado a pegar essa mensagem e a comer essa mensagem, é porque não se pode pregar algo que não entrou dentro de você. Não pode passar amor quem não experimentou o amor de Deus em você. Comer a palavra quer dizer aquele que está degustando da palavra, aquele que olha para a palavra e vê ela agindo dentro de você. Uma coisa é você falar do que você conhece apenas porque lê, porque outros dizem, a outra coisa é você experimentar Cristo vivo em todos os momentos da sua vida. Essa é a diferença.
João, se você quer impactar as nações, eu quero dar uma segunda chance, eu ainda não terminei a minha misericórdia, eu não fechei as portas da minha graça, eu ainda quero que você profetize novamente, ou seja, leva essa mensagem novamente, fala de novo, fala que eu morri, ressuscitei, estou glorificado e eu não quero que ninguém se perca, porque o meu amor por essa humanidade é tão grande porque eu morri por causa dela. A mensagem é essa, João. Prega de novo. Anuncia de novo. Fala de novo. Quem sabe eles ouvem dessa vez. Mas, João, não fala como Jonas. Não chega detonando o pessoal e fala assim, ó, aceitou, aceitou, não aceitou, não aceitou. João, primeiro você precisa comer esse livro. Essa mensagem tem que entrar dentro de você e mexer com você. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, a gente vê o profeta de Deus sendo desafiado a comer literalmente a sua mensagem. E tem duas cenas muito pesadas no Antigo Testamento. Uma delas é um exemplo clássico de que Deus dá uma mensagem ao profeta e diz, primeiro você vai experimentar essa mensagem em você, depois você vai pregar. Deus chega para Oséias e diz para ele, você vai casar. Me parece doce essa mensagem. Só que você vai casar com uma prostituta. Essa mensagem chega doce, mas depois se torna indigesta. Ele vai dizer assim, você vai amar essa mulher, mas ela não será fiel a você. Enquanto você está chorando, esperando ela voltar para casa, ela está com amantes. E muitos deles, às vezes, na sua cama. E você vai ter 3 filhos com ela. Um vai ser esparramo, ou semente espalhada, ou, sabe quando você pega e vai dar um esparramo na pessoa? Vai espalhar? Esse é o primeiro filho. O segundo vai ser uma menina, vai se chamar não amada. E o terceiro filho vai se chamar não meu povo. Sabe por quê? Depois que você experimentar isso, e você não vai conseguir deixar de amar essa mulher, aí você está autorizado a pregar essa mensagem. Deus ama essa nação, apaixonadamente pela essa nação, mas ela trai ele com outros deuses. Depois a gente vai ver uma cena forte também em Isaías. Isaías 20, versículo 1 e 6. Vai dizer de que o Senhor chega para Isaías e diz assim, você tem que profetizar para essa terra. E você vai passar 3 anos nu, andando pelas ruas da cidade. E a mensagem... E, gente, andar nu naquele tempo, naquela coisa, era a mesma coisa de vergonha que você deve estar imaginando agora. Só uma parênteses aqui, gente, tá? Não entendo porque Deus mandou isso, mas mandou. Mas eu queria dizer para você o seguinte, agora nós temos a palavra escrita, tá? Então, você chegar e você receber uma revelação que Deus te mandou você andar nu, assim, toma o remedinho, ou vai para o psiquiatra, urgente, ou liga para mim que eu vou lá pegar, já vou com um cobertor para te cobrir. Mas voltemos, tá? Então aí Deus manda essa mensagem para Isaías, e a mensagem é exatamente o seguinte, olha, Israel colocou a sua confiança e esperança nos egípcios, nos etíopes, mas não na pessoa de Deus, não na minha pessoa. Então eu quero que esses povos sejam levados nus pelo caminho, dominados pelos assírios, para que você veja que você colocou a esperança no exército, colocou a esperança em homens e não colocou em mim. Eu sou a esperança de Israel.
O mensageiro, então, teve que comer a mensagem, teve que digerir a mensagem, se transformou na própria mensagem. Essa mensagem de salvação só é compreendida quando o mensageiro passa a ser parte da mensagem, a própria mensagem. Ele experimentou nele, ele vivenciou, ele experimentou a própria mensagem acontecendo dentro dele. A doçura e o amargor. Esses textos são tirados de Ezequiel 2, de 8 a 10 e de 3, 1 a 3. Talvez vamos projetar na tela esse texto de Ezequiel. E eu gostaria de ler com você esse texto, porque está falando exatamente da mesma figura, da mesma visão que o João tem lá em Apocalipse. Olha o versículo 8, diz assim: Mas você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo, não seja rebelde como aquela nação, abra sua boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, e que ele desenrolou diante de mim. E em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. E ele me disse: Filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou: Filho do homem, coma este rolo que eu estou te dando, encha o seu estômago com ele. Então eu comi, e em minha boca era doce como mel. O profeta Ezequiel teve que pegar uma mensagem de Deus e introduzir dentro da sua vida essa mensagem para fazer sentido para ele. Conheci um homem que usava uma expressão que você tem que ler e buscar a palavra e se alimentar da palavra até que ela se torne toda a vitamina, todos os ingredientes necessários que passe pela sua corrente sanguínea. Parece que essa é a ideia aqui. A ideia é exatamente essa. Eu preciso que essa mensagem tenha sentido na minha vida. E é por isso que eu faço uma pergunta para você, meu irmão. Você entendeu o mistério de Deus? Quantos anos eu estou na igreja? Quantos anos tenho um certificado de batismo? Mas você entendeu a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é simples. Cristo só veio aqui na terra porque o meu e o seu pecado faziam separação entre nós e Deus. E o único jeito de novamente restabelecermos a conexão com Deus era que Cristo nos unisse a Ele através da sua morte. Único jeito. Então, quando nós reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, espiritualmente nós reconectamos com Deus. E aí começamos a desfrutar da ressurreição de Cristo, da bênção de Cristo, da vida de Cristo em nós. E a vida de Cristo começa a passar dentro de nós. E ela vai revitalizando áreas mortas dentro da nossa vida. Ela vai reconduzindo a gente a parecer-se mais com Deus. Ela vai nos envolvendo, nos mexendo, nos incomodando, dando uma dor dos nossos pecados. É impossível dizer que a seiva de Cristo está em mim e ela não produz arrependimento. E é impossível arrependimento que não causa dor. É impossível o evangelho que é doce, que é graça, que é amor. Quando ele entra dentro da gente, é impossível que ele não nos confronte. É impossível que a gente olhe e não sinta uma dor pelo nosso pecado.
É impossível que a gente não olhe e fale assim: Senhor, miserável homem que sou, quanto amor o Senhor tem por mim, eu não sou digno da tua presença, como Paulo, como o Pedro disse. É impossível, por isso que é uma coisa indigesta muitas vezes. Meus irmãos, eu quero confessar para vocês, todo domingo, após o culto, várias vezes, eu chego em casa com esse sentimento de dor, porque eu gostaria de pregar aqui as caixinhas de promessa para vocês. Só versículo top, só up, como diz o Ed René. Eu queria chegar aqui e dizer, meus irmãos, esse negócio de inferno, isso aí é coisa da Idade Média. Eu queria dizer para você que essa coisa de anjos e demônios, isso é coisa da Idade Média, porque isso não existe, só existe Deus, só existe o bem. Então, olha, uma hora lá no finalzinho da sua vida, fechando o olhinho, Deus vai te dar uma grande oportunidade e Ele vai dizer assim, tadinho, vem para cá. Eu gostaria de dizer para vocês que as coisas são assim, que você vai vir para Jesus, que você vai ficar rico pra caramba e vai me convidar para passear no seu iate. Eu gostaria de falar para você que Jesus só tem riquezas. Eu gostaria de falar um monte de coisas para você e gostaria de desfrutar dessas coisas que eu falo para você, mas a mensagem do Evangelho não me permite. A alegria do Evangelho não está nas coisas que você tem e nem que as coisas que você terá. A alegria do Evangelho é porque você foi perdoado e você foi reconectado com Deus. Essa é a alegria do Evangelho. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Simples, doce, mas mexe com a gente. Dói. Dói ver o nosso irmão de sangue rindo da nossa cara e não crendo nesse Evangelho. E você sabe a mensagem. Dói. Dói fazer sepultamentos de pessoas que as pessoas nos conhecem e chamam a gente para fazer um sepultamento e diz assim, pastor, dá uma palavra para nós. E você olha e vê que não há nenhum traço na vida dessa pessoa que estava ali de que ela entendeu a mensagem do Evangelho. E as pessoas nessa hora querem uma esperança quando não tem mais. Dói. Toda vez que eu volto para casa e penso assim, Senhor, que eu preguei para mim. O negócio está enrolando no meu estômago. Eu preciso mudar, teu espírito muda o meu coração. É quando a palavra entrou. E ela está mexendo comigo. Glória a Deus quando você vai para casa com o estômago embrulhado da pregação do Evangelho que você ouviu. Glória a Deus quando você vai com uma pulga atrás da orelha dizendo assim, Deus, por que eu fui nesse culto? Agora eu sou culpado. Glória a Deus. Porque é essa ação que o Evangelho faz. Ele é doce, mas ele é amargo. A assimilação leva a mudança, é indigesta, é amarga. Ela tem que trazer uma mudança em nós para trazer mudança aos outros. E essa é a maior dor que eu tenho como pregador do Evangelho, porque muitas vezes eu vejo a nossa vida que não tem condição e autoridade para pregar para ninguém. E quando nós olhamos para esse texto, o livro comido tem que trazer uma mudança dentro de nós, é santificação, é separação, é purificação. Mas ela deve trazer uma outra coisa, compaixão. Porque Deus não quer acabar com essa história desse jeito.
Deus não quer o juízo dele. Entenda isso, querido. Não pense que Deus é um Deus raivoso, irado, bravo, iracundo, vingativo, olhando para a gente com a sobrancelha bem riste, como eu faço assim às vezes. Aí depois desculpa que eu estou com a cara assim meio braba. Esses dias meu filho falou, você tá bravo, pai? Não estou. Né? Não, esse não é o Deus compassivo, amoroso, que quer, mas só que não há como deixar a coisa acontecer. Mas ele está dando mais uma chance, ele está dizendo, prega essa mensagem, mas essa mensagem tem que ser uma mensagem com coração, com amor. Você tem que dizer para as pessoas, olha, Deus ama você. Ele me ama. Eu experimento o amor dele em mim. Porque se a mensagem do Evangelho fosse de vingança, de ira, funcionasse, toda a sogra se converteria. Toda pessoa que você estava de mal, você pregava o Evangelho. É mais fácil pregar com ira. Mas nenhuma vez é eficaz. Porque a mensagem primeiro precisa fazer efeito em mim. Para depois automaticamente, espiritualmente, poderosamente fazer sentido na vida de alguém. Qual é o desafio dessa palavra para nós, queridos? É que Deus está dizendo para você, prega de novo. Já preguei. Agora come. Prega para você primeiro. Senhor, o Evangelho do Senhor tem feito sentido na minha vida? Você continua sendo a mesma pessoa de 20 anos atrás? Você precisa se converter ao Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é transformação. É chá de boldo no estômago enrolado. É losna. Quem já tomou losna aqui, querido? Ó, tá vendo? Os mais velhos aí, Deus abençoe. Eu também já tomei. Quando eu estava com problema no estômago, a mãe me dava losna. Losna é amargo, mais amargo do que o outro aí, o genérico, o boldo. Mas a gente sabia, ela dizia assim, é para o seu bem. Meu irmão, minha irmã, nossa igreja precisa comer o livro. Eu já conversei com alguns líderes. Quando começa a acontecer algumas dores, a gente percebe gente sofrendo, passando por momentos difíceis, e a gente percebe que são lutas que eles estão passando, mas são ações de Deus. Eu não me alegro nisso, eu me entristeço, mas eu vejo, olha, Deus está trabalhando com a sua presença que nos transforma. Sabe por quê? Quanto mais você comer do livro, mais ele vai se evidenciar na vida das pessoas. E menos palavras você vai precisar, porque só os atos seus vão exalar o bom perfume de Cristo. O que diz a palavra de Deus? Que quando o perfume de Cristo exala vida para os que têm vida e morte para os que estão em morte. O juízo de Deus é para os outros, mas a mensagem do Evangelho passa por nós. E essa tem que ser a diferença. O Evangelho de Cristo revelado de forma muito simples é o poder de Deus para a salvação tanto do grego quanto do judeu, do homem, da mulher. Por isso que esse é o Deus grande que se revelou com uma mensagem simples, de amor, mas de justiça. Cabe a nós entendermos, aceitarmos, assimilarmos, permitirmos as transformações dessa mensagem para que ela faça sentido na vida de outros também. Sabe por que o seu parente não converteu até hoje?
tem várias variantes, mas uma delas é porque a Bíblia que ele lê é você. E essa Bíblia não condiz com a mensagem do Evangelho. Não é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho segundo você. E isso é a maior dor. Que essa noite, em nome de Jesus, que você saia daqui com o seu estômago remexendo para aquilo que Deus tem para trabalhar em você. Nós vamos cantar, terminando esse culto. Quão grande é o meu Deus. Nós vamos cantar isso. E é essa a mensagem do Evangelho. Você conhece quão grande é o meu Deus? Ele não é meu de posse, é meu porque eu preciso dele, mas ele pode ser seu. E olha, sobre todo nome é o seu, ele é digno de todo louvor. Eu quero dizer isso, quão grande é o meu Deus, mas eu quero dizer isso assimilando no meu coração, que as pessoas vejam em mim que ele é grande, que quando chega um momento de dor e sofrimento, eu não me desespero, eu corro para ele, porque ele é grande, eu sou pequeno. Essa é a mensagem do Evangelho que a Igreja de Cristo deve pregar. Por isso, nessa hora, enquanto nós vamos cantar essa música, começa a dizer, Senhor, o que eu ainda não assimilei desse Evangelho? Qual parte que eu não comi? Eu não comi a renúncia? Eu não comi o perdão? Eu não comi a justiça? Qual a parte do Evangelho que você não comeu? Feche seus olhos, eu quero deixar esse primeiro momento para você falar com Deus. Você tem certeza da sua salvação? Essa pergunta eu sempre tenho feito e vou fazer sempre. A certeza da salvação se evidencia exatamente porque o Espírito Santo está mexendo e incomodando você. O Espírito Santo está testificando que você é filho de Deus. João, é necessário que se profetize mais uma vez. É necessário que pregue mais uma vez. O que Deus está delegando a João aqui, Ele está delegando à sua igreja hoje. Igreja, é necessário que pregue mais uma vez. É o seu marido, é o seu filho, é a sua filha, é a sua esposa. Mas primeiro, come, assimila. E depois isso vai exalar. Santificação para você, compaixão para os outros. E todos vão de ver quão grande é o meu Deus. Vamos adorar o Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, o
gemer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde sempre. E que o Senhor sempre nos desafie a viver e experimentar a sua palavra, que é doce, mas que também mexe e trata o nosso coração. E que faz transformações, algumas muito doídas, mas que são para a glória e honra dEle, para que outros venham conhecer quão grande é o Senhor. Que essa semana seja semana de proclamação deste Evangelho na sua vida e através da sua vida. Deus te abençoe. Querido, dá um abraço bem gostoso no irmão. Diga para ele, olha, coma o livro.